Olá, estamos chegando na parte final desse primeiro bloco, né, que são os ingredientes da nossa receita de bolo. Você, como líder apaixonado e comprometido. Vamos lá? Ser um bom líder de um clube de leitura requer habilidades específicas para garantir que o grupo funcione de maneira eficaz e que os membros tenham experiências gratificantes. Então, o que leva a um membro do seu clube de leitura voltar no próximo encontro? O que leva um membro, um integrante do seu clube de leitura a manter a leitura em dia, para voltar para o próximo encontro com tudo lido? É você. Não adianta, é você enquanto líder. Tá? É lógico que o grupo, o ambiente, o local, o livro que a gente escolheu, são muito, muito importantes, por isso até que a gente se dedica a um tempo a entender esses detalhes. Mas a grande liga disso tudo é o líder. Porque as pessoas gostam de descansar numa pessoa que inspire confiança. E é isso que a gente tem que passar. Vamos lá. Paixão pela leitura. Paixão pela leitura. Meu Deus, será que o líder de um clube de leitura ele precisa ser um ávido leitor? Não. Basta você ter um fascínio por este mundo dos livros. Basta você já ter encontrado aquela sensação gostosa de terminar de ler um livro e ficar pensando, nossa, eu queria tanto conversar com pessoas sobre esse livro, o que seria a experiência desse livro para outras pessoas, como seria interessante reunir e conversar sobre esse livro com outras pessoas. Então, basta este desejo para a gente já poder dizer que você é um apaixonado ou apaixonada pela leitura. Comunicação clara. Você vai estar explicando algumas coisas, organizando algumas coisas desse clube de leitura. Você é o líder, você é o organizador. Então, é lógico que tem algumas técnicas de comunicação, você pode estudar isso, você pode entrar no próprio YouTube, né, como o que é comunicação clara, né, quais os pontos importantes numa comunicação clara, mas nada te impede de você ter um pequeno roteiro, né, um caderninho, um bloquinho, né, ou no teu bloco de notas do teu próprio celular, de coisas importantes que você quer falar para o seu grupo no começo da reunião, no meio da reunião, no final da reunião, recados finais. Você pode pedir para o grupo te avisar. Gente, eu tenho alguns recadinhos importantes para passar para vocês no final do encontro. Vocês me lembrem? Né? Porque gera uma curiosidade, e eles vão te ajudar a lembrar, a falar daqueles pontos importantes que você quer dizer no final da reunião. E você pode ter um roteiro, você pode ter uma listinha de coisas que você quer lembrar de falar. E por mais que existam regras e tópicos para uma comunicação clara, você tem que adequar a comunicação clara à tua maneira de se expressar. Né? Então, a gente sempre é melhor ouvido quando a gente alinha jeito de falar com sinceridade, com desejo de ser ouvido. E nada te impede também de perguntar: vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Eu fui clara? As pessoas dão o feedback na hora, né? Já dão um retorno daquilo que foi realmente claro ou não. Organização. A gente tem que ser minimamente organizado enquanto líder de um clube de leitura, né? Então, como que você quer dividir, né, o encontro? Quais são os tópicos importantes que você acredita para dar um ritmo no seu encontro? Eu vou trabalhar um material muito interessante que vai estar disponível em PDF também, que se chama Plano de Voo. É um plano de voo que eu acredito ser interessante
para um começo, meio e fim deste ponto de partida até o ponto de chegada de um encontro em clube de leitura. Então, este plano de voo que eu vou disponibilizar para você, depois você pode dar o teu tom, né? O teu tom da navegação, né? Qual é o roteiro, qual é o caminho, as coordenadas que você vai usar enquanto piloto dessa aeronave do seu clube de leitura durante essa viagem deste texto que você vai trabalhar no encontro. Mas eu vou disponibilizar porque é sempre bom a gente ter uma ideia de início. Depois, com a prática, você faz assim, quase que automático. Mas é bom a gente ter esses recursos porque não é sempre que a gente vai estar bem. Né? Às vezes você pode estar com um começo de gripe, às vezes você pode estar passando por questões pessoais muito difíceis e você tem um encontro ali para organizar do seu clube de leitura. Então, existe a possibilidade de você cancelar o encontro porque você não está bem e também existe a possibilidade não. É uma coisa que eu estou enfrentando e talvez o encontro vai até me ajudar. Continuar com o meu trabalho, continuar com as minhas tarefas nesse meu processo de luto ou enfrentamento de questões pessoais, às vezes ajuda você a continuar. Isso é muito pessoal, né? Empatia. É interessante como escutar está relacionado também que significa, o que é isso que essa pessoa está querendo dizer. Então você precisa, a escuta é ir um pouquinho para o mundo desta pessoa. Isso, a tua capacidade de ouvir e a tua capacidade de ir para o mundo dessa pessoa, isso é algo que com a prática, né, e a possibilidade de silenciar, de não interromper, de não apressar esta pessoa, de confiar na maneira que ela está tentando se comunicar, é muito interessante. E ensinar e orientar o seu grupo que respeite o ritmo das pessoas, né, os demais integrantes. Isso é empatia. As pessoas não têm paciência. Num clube de leitura, é importante se desenvolver o respeito pelo tempo de fala das pessoas. Habilidades de mediação é o plano de voo. Né? Então, muitas vezes, o próprio livro, por si, já dá o ritmo daquele encontro. Você não precisa se preocupar. Eu gosto muito de confiar no livro. Eu confio, eu entrego a mediação, o ritmo do encontro, o tom do encontro ao livro, ao autor. Né? Então, Clarice Lispector sabe o que está fazendo com esse texto. Quem sou eu? Né? Sei lá, Augusto Cury, Dostoiévski, Agatha Christie, Machado de Assis, né? Ou um livro de autodesenvolvimento, que eles são bem estruturados mesmo, né? Aí que é mais tranquilo ainda, é só ir nos tópicos, né? E abrir para as pessoas se colocarem. Qual parte que vocês acharam mais interessante? Eu gostei dessa parte, né? Então, assim, a habilidade da mediação está também em você se oferecer enquanto parte do grupo. Então, você é líder, você é organizador, ok, mas eu também sou um leitor. Essa parte eu achei interessante. Posso ler esse trechinho para vocês? Então, isso também é uma das maneiras de se mediar. E eu vou ter muito material de apoio, perguntas, exercícios, algumas vivências, caso você ache interessante. Mas, de qualquer maneira, o livro por si só, quando você entrega ao livro a mediação daquele encontro, a mágica já acontece. Flexibilidade. Flexibilidade é algo interessante que, às vezes, alguns líderes, alguns organizadores de clube de leitura já vão para o encontro muito engessados, já tem todo um plano de voo daquele encontro,
né? Vira quase um clube de estudo da obra. Consegue perceber a diferença entre clube de leitura para grupo de estudo? Como seria um clube de leitura do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector? É perceber os afetos, é falar sobre os personagens, o enredo, o roteiro, a dor, a felicidade, as sensações. Falando aqui de uma maneira muito superficial, só para a gente entender. Clube de leitura, tá? Agora, a mesma obra, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, sobre uma perspectiva de grupo de estudos. Já vai ter um olhar literário, já vai ter mais reflexões críticas, um olhar social da época, né? Em que momento, enquanto escritora, Clarice Lispector se encontrava para escrever, né? E quando foi publicado. Então já tem um outro olhar. Geralmente, você pode estar trazendo, mesclando um pouco, né, as possibilidades desse encontro. E a flexibilidade do líder está também em perceber que você vai acabar recebendo os afetos de todas aquelas pessoas. Então você leva o teu mundo, a tua história, junto com aquele livro que está sendo trabalhado no encontro do seu clube de leitura, mas cada pessoa, basta quatro pessoas que fazem parte do seu clube de leitura. São 4 mundos diferentes, são 4 corações, peles e corpos diferentes, apesar do livro ser o mesmo, o texto ser o mesmo. Então você precisa trabalhar a abertura, a flexibilidade para receber esses afetos e esses olhares diferentes, porque num clube de leitura, né, no viés de você sentir e não necessariamente entender, seria mais um grupo de estudos, percebe a diferença? Né? Então, num clube de leitura onde a possibilidade é mais de sentir, então não existe certo ou errado. Como olhar com a lente do certo ou errado, do controle, uma obra como A Hora da Estrela, de Clarice Lispector? Né? Ah, não, mas eu sou um professor de literatura, o meu mestrado e o meu doutorado é em literatura brasileira, eu sou um grande especialista em Clarice Lispector, eu quero dar este tom ao meu clube de leitura. Eu quero que as pessoas, além de entrarem em contato com a obra de Clarice Lispector, também tenham uma aula, que seja também um grupo de estudos. Sim, aí já é um outro tom, ok? Percebe? Conhecimento literário. Algumas pessoas vão ter mais conhecimento literário por conta da sua história enquanto leitor e outras pessoas vão ter menos. Então, quando a gente usa de novo, né, o exemplo da Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Para quem nunca leu Clarice, A Hora da Estrela é considerado uma obra mais tranquila para um primeiro momento. Mas nada te impede de preparar o teu clube de leitura com contos de Clarice Lispector antes de ler A Hora da Estrela. Então faz parte do líder um certo conhecimento literário para perceber que Clarice Lispector pode sim assustar e angustiar algumas pessoas, muitas pessoas, inclusive você. É a grande diva, a grande dama da literatura brasileira, não é fácil. Então, vá aos poucos, trabalhe primeiro os contos, ou se for partir já para a obra, por exemplo, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, leia um pouco mais sobre, estude um pouco mais, possuem vídeos ótimos de professores sobre Clarice Lispector no YouTube. Respeito à diversidade. Você não sabe quem vai estar chegando no seu clube de leitura. Né? De novo, que pele, que história essa pessoa traz de si.
né? E vai acabar transbordando através da arte e dos textos que você vai propor em grupo. Escute, receba, trabalhe já desde os primeiros momentos do seu clube de leitura. Menos julgamento e mais acolhimento, sabe? Menos apontar dedo e mais abrir os braços para os abraços. A gente está com uma certa tendência a um politicamente correto, onde existe um certo e o errado, a olhar as questões humanas. As questões humanas sempre serão questões humanas. Se você está trabalhando com arte, por exemplo, literatura no seu clube de leitura, será que cabe politicamente correto nos afetos humanos? Será que isso não é pisar em ovos? Então a gente precisa pensar nisso. Liderança compartilhada. Alguns líderes acham muito pesado, tá? O tempo todo de uma maneira sozinho, né? Sozinha, cuidando, organizando um clube de leitura. Então, às vezes, dois amigos resolvem compartilhar a liderança. Uma semana é cada um, né? A uma troca. Ou vão os dois ao encontro, mas um está mais responsável pela condução daquele encontro, enquanto o outro está fazendo só anotações. Né? Aí na outra semana troca. Isso é bem interessante, mas você tem que ter uma afinidade, um desapego muito grande, né? É de repente perceber que um amigo seu está conduzindo o encontro de uma forma completamente diferente da sua e realmente o seu clube de leitura não vai ter mais a sua cara, vai ter justamente a cara de ambos, né? Criatividade. A gente tem que entender que por mais que a gente tenha já o encontro mais ou menos estruturado, já falei do plano de voo, às vezes acontece das pessoas virem muito afetadas pelo texto. Então, sabe aqueles 5 minutinhos que você espera para tomar um café, para chegar todo mundo? E aí, como é que você tá? Como é que foi a sua semana? Você começa assim, né? Faz parte do plano do voo, plano de voo, você conversar de uma forma informal, seja um encontro virtual, seja um encontro presencial, respeitando as pessoas que chegaram na hora, mas dando ali uns 5 minutinhos para as pessoas que estão chegando atrasadas por conta de trânsito, né? Por questões ali que podem ser diversas. E às vezes as pessoas já vêm com uma carga de afeto querendo falar sobre o texto. Então, já aconteceu comigo de eu chegar a um encontro, só como exemplo, tá? E eu ter todo estruturado já o trabalho daquele texto, porque eu trabalho há muito tempo com um livro específico, que é o Mulheres que Correm com Lobos. Então, eu, diante, né, de 7 turmas que eu já trabalhei esse livro, eu já tinha mais ou menos uma cara de como é que quais são os pontos geralmente muito fortes que afetam as pessoas. Só que eu cheguei lá e as pessoas levaram outras questões. Foi um dos encontros mais ricos que eu já vivi, presenciei. Não foi usado roteiro nenhum e, inclusive, os livros nem foram abertos. Tudo foi uma questão daquilo que estava marcado na pele. Foi muito interessante. Então, a criatividade está em você ter a sensibilidade que o encontro vai ser completamente fora da teu poder de criação, porque o encontro já está pronto, o encontro vem do grupo. Paciência. As pessoas chegam ao grupo trazendo suas questões, seus problemas. Às vezes as pessoas usam o líder do clube de leitura como um saco de pancadas.
às vezes chegam com raiva, às vezes têm inveja do lugar que você está. Então, trabalhar a percepção e a paciência de que ali é uma questão da pessoa, não tem nada a ver com você. Na maioria das vezes não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Então, foque no texto, tente trazer essa pessoa ao texto, tente trazer, né, o grupo ao texto, porque é no texto que tudo se dilui e você tira o foco de você. Né? Quer chutar alguém? Chute o livro, não o líder do clube de leitura, né? E adaptabilidade. É humano? É orgânico? Um clube de leitura é feito de pessoas, né? É um grupo que se encontra para falar de um texto que foi escrito também por uma pessoa, então é muito orgânico, é muito afetivo. Por mais que o texto seja técnico, né, por mais que seja uma aula sobre mitologia, um livro falando, né, explicando tecnicamente sobre uma mitologia, vai trazer questões humanas, porque ali estão humanos. Não é um encontro de inteligências artificiais, são inteligências humanas, cheias de afeto. Lembre-se de que a liderança de um clube de leitura envolve criar um ambiente de apoio para que os membros compartilhem suas perspectivas e opiniões sobre os livros. Eu sei que está com cara de fechamento, mas os livros, os encontros, os objetivos, o líder, as características do líder. Pense, a gente está na parte dos ingredientes dessa receita de bolo que eu estou entregando aqui para você. Isso tudo a gente vai voltar em um outro nível de profundidade, que é quando a gente vai começar a misturar tudo isso, colocar essa massa para assar e depois servir este bolo. Então, a gente vai voltar aqui ainda, tá? E fora que você vai ter tempo de rever essas aulas. Um líder eficaz facilita as discussões, mas também permite que os membros tenham voz e contribuam para a dinâmica do grupo. Então, por mais que você facilite, você precisa também trabalhar em você a possibilidade de abertura para que as pessoas tragam impressões completamente diferentes. Né? Então, são pontos de vista diferentes. Não existe certo ou errado em arte. Existem percepções diferentes e interessantes. Antes de passarmos para a próxima aula, gostaria de fazer algumas perguntas. Quero que você pegue, esqueci aqui um chapeuzinho no você. Pegue uma folha de papel, um caderno e um bloquinho. Você tem um papel fácil aí? Um bloquinho, dá um pause e vá buscar, porque vai ser interessante a gente rabiscar algumas coisas. Agora, vá pegar um pedacinho de papel, um caderno. Se você está com o teu celular, abrir um bloco de notas para a gente conversar um pouquinho sobre essa primeira parte da receita de bolo, sobre os ingredientes. Então, não precisa escrever a pergunta, né? Mas sobre os ingredientes, escreva a primeira coisa que lhe surgir na cabeça, na mente. Quando a gente começou a falar dos ingredientes, da escolha do objetivo, lembra sobre o objetivo do seu clube de leitura? Não, o meu objetivo, vou aqui lembrar aqui de alguns pontos interessantes, tá? Que a gente conversou na aula. Então, por exemplo, assim, não, o meu clube de leitura vai ter objetivo direto para mulheres. O norte vai ser somente homens. Não, eu quero um clube de leitura que seja específico para idosos, cadeirantes, homossexuais, mulheres homossexuais, mulheres que amam demais, violência doméstica, crianças. Meu clube de leitura vai ser especificamente para crianças. Então, assim, quando você pensa em um objetivo e que você viu aquela aula, o que te veio em mente?
Ou, na verdade, o objetivo do seu clube de leitura é diverso, é geral, é para reunir pessoas só. Então, escreva. Escreva o que veio na sua mente agora, lembrando um pouco sobre o conteúdo que trabalhamos sobre o objetivo do clube. Escreveu? Pronto. Agora a gente vai falar da parte dos livros, que vai ter PDF disponível, com listas e listas que eu fiz de livros, onde essa aula eu ensinei a vocês pesquisarem e montarem as suas próprias listas, ou pelo menos o primeiro livro, ou os primeiros 3 livros que pode estar, se você definir um objetivo específico, é lá, eu quero trabalhar com idosos. Que livros que você escolheria para trabalhar com idosos? Quais são as dores dos idosos brasileiros ou os idosos do seu bairro? O que você percebe neles? E qual seria o livro bacana, né? Ou a sequência de 3 livros, ou 2 livros, ou textos avulsos para se trabalhar com este clube de leitura que você está pensando em abrir. Então, daquilo tudo que a gente conversou sobre livros, que livro que te chamou a atenção? Qual livro que você falou assim, isso seria bacana abrir um clube de leitura com esse objetivo e com esse livro? Escreva. Escreveu? E a frequência dos encontros? Você se lembra que a gente conversou? Que podem ser mensais, podem ser quinzenais, podem ser semanais. O que você pensou? O que deu vontade? Como é que você se imagina? Sobre disponibilidade, sobre compromisso. Que é a hora que você escolher, né? E a gente falou até de começar com mensal e depois você vê se o pessoal quer quinzenal. Então, disso que você pensa em objetivo, o livro que você pensou, que frequência teria esse clube de leitura hipotético que você está brincando de montar agora, numa folha de papel, hipoteticamente? Escreva. Qual a frequência dos encontros do seu clube de leitura? Escreveu? E o local dos encontros? Que a gente bateu bastante, que tem que ser de fácil acesso e aconchegante. Né? Inclusive, eu esqueci de falar uma coisa na aula sobre o local, que foi a questão das distrações, que pode ser um ponto negativo em casa. Vocês perceberam que eu pulei a palavra distrações? Pois é, distrações no sentido porque você pode ter um irmão mais novo, você pode ter filhos, adolescentes, que passam, que fazem barulho, que escutam música alta, um cachorro, periquito, tartaruga, tem um monte de coisa em casa que pode estar gerando distrações e pode ser um ponto negativo para os seus encontros. Mas distrações, de maneira geral, todo local vai ter um tipo de distração. Então, vai muito da gente se adaptar a esse local, pensar nos pontos fortes e interessantes do local que você encontrou e se adaptar aos barulhos, às distrações. Sempre, tá? Uma coisa também que eu acabei falando errado nessa aula foi que eu falei da vinícola ou cervejaria na sua casa. Não vai ser na sua casa. Vinícola, esse espaço que celebra o vinho, e cervejaria, ou cervejaria, que é esse espaço que celebra a história da cerveja e a fabricação da cerveja e beber cerveja, são lugares que podem ter na sua cidade. Então, se você pensou nesse local, né? E as regras que esses locais pedem também, né? Regras de horário, regras de até onde eu posso ir, né? Se é a parte de fora da casa, se é a parte de dentro. Então, tudo isso contempla a escolha do local. Mas daquela aula que eu estou aqui complementando, que eu esqueci algumas coisinhas, o que fez você pensar na hora que você estava assistindo a aula e agora a gente conversando? Pensar no objetivo do clube, o livro, a frequência e o local.
Se fosse para você falar, escrever agora um local, e é hipotético, a gente está brincando de você já montar o seu clube de leitura. Escreveu um local hipotético que você acredita que seria interessante na tua cidade? Ou vai ser online? O local é o Google Meet, é o Zoom? Pode ser também. Escreva. E essa nossa última parte, que é você como líder apaixonado e comprometido. Tem alguma característica que a gente trabalhou que te chamou a atenção? O que te chamou a atenção? Que você ficou surpreso, surpresa com características que eu trouxe nessa aula? Escreva. E agora me fala, como é que você se sente ao olhar essas respostas? Ao olhar esses tópicos que você escreveu como já brincando do seu clube de leitura hipotético. É interessante você fazer esse exercício. O que você sentiu? Como é que foi para você? Teve dificuldade? Foi fácil? Ah, mas é porque eu assisti a aula lavando a louça. Não, porque eu assisti a aula fazendo outras coisas. Não tem problema, mas de como você assistiu essa primeira parte da receita de bolo, o que ficou para você? Pois é, porque na próxima aula a gente vai começar a conversar sobre uma outra parte da receita de bolo, que é fazendo a massa, falando sobre a divulgação do grupo, marcar a data de abertura e se preparar para o acolhimento dos integrantes. Até a próxima aula.